Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer mais uma tarefinha da nossa apostila. Hoje vai ser a apostila de ensino religioso na página 8, tá? Página 8 da nossa apostila de ensino religioso tem um texto, eu coloquei metade aqui e metade na outra página, tá? Bom, quando nós falamos de ensino religioso na escola, nós não estamos falando de religião. Qual a diferença, professor? Ensino religioso, nós vamos falar de como a gente vai sobreviver no mundo, para ter mais autoestima, para ser mais compreensível com o outro, para ser mais humano. A gente vai trabalhar a religião e não uma instituição religiosa. Então, não vamos falar da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, do Espírito, não vamos falar isso, tá? Nós vamos falar de como a religião vai influenciar a nossa vida. Bom, aqui tem uma fábula, se chama Fábula do Porco-Espinho, de um autor chamado Schopenhauer, tá? Ou Schopenhauer, tá bom? Bom, vamos ler a Fábula do Porco-Espinho. Durante a Era Glacial, para quem não sabe, é a Era do Gelo. Nós passamos, o mundo passou por uma Era do Gelo, onde era tudo gelado, tudo frio, tá? Então, durante essa Era, a Era Glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, porque espinho, para quem não sabe, é um animal cheio de espinhos, né? No Brasil nós temos alguns. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupo. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam maior calor. Por isso decidiram se afastar uns dos outros e começaram de novo a morrer congelados. Então precisaram fazer uma escolha. Ou desapareceriam da terra, ou respeitavam os espinhos dos companheiros. Tá? Beleza? Então é isso. Aqui está, depois, continuando o texto. Ó. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação com uma pessoa muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. Moral da história. Então, o que é uma fábula? Olha, pode ver, isso aqui é uma fábula, está escrito, Fábula do Porco-Espinho. Uma fábula é uma história que tem sempre um fundo moral, tem sempre uma lição, né? Tem sempre uma lição. Esta lição é o que nós chamamos de moral da história. E a fábula também tem uma característica que é os animais, eles se comportam como pessoas. Está vendo aqui os porcos-espinhos estavam se comportando como pessoas. Qual que é a moral da história? Qual que é a lição? Melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e a valorizar suas qualidades. Então, vejam bem. Aqui, a lição que esta fábula está passando para a gente é que você não precisa concordar sempre com a outra pessoa, mas você precisa aceitar a outra pessoa como ela é. E isso inclui os seus defeitos, as suas qualidades, mas também os seus defeitos. Isso, na política, hoje é muito importante. Eu não preciso concordar politicamente com você. Nós podemos discordar politicamente, mas isso não significa que nós vamos ser inimigos. Tá? Cada um tem uma opinião, cada um tem um jeito e deve, sim, colocar isso em evidência. Deve falar e deve combater. Cada um coloca o seu ponto de vista, mas não necessariamente ser inimigo. Isso vale para jogo, para religião, vale para tudo. Tá? Se cada um respeitar o espaço do outro, não teria problema. Ok? Bom, aqui tem umas questões para a gente colocar aqui. Ó. Olha só. Está escrito aqui. Você concorda que temos várias situações na vida, em nossa família, na escola, com os colegas, na comunidade e etc. Você já presenciou ou participou de fatos parecidos com a da parábola que feriu ou desrespeitou o próximo? Justifique. Então, você já viu isso em algum lugar? Alguém que não concorda e aí fere o outro fica chateado, aqui na própria escola mesmo, na própria sala de aula ano passado, ou professor-aluno, aluno com aluno, ou aluno com professor, enfim, pai com filho. Já você vai colocar aqui se sim, e você vai dizer o que você achou disso, tá? O que você achou disso? Você já viu isso? Já. E o que você achou disso? Escreva aqui. Não tem problema, gente, escrever da maneira como você faz o seu texto. Não tem problema, tá?
Não tem problema, vou escrever errado. Não tem problema escrever errado, a gente está aqui exatamente para ajudar vocês a escreverem certo, a melhorarem o texto. Tá? Esse é o texto número 1. Número 2. Tudo isso nos faz refletir, fazendo com que a tolerância e o respeito com as diversas manifestações religiosas, culturais, sejam fundamentais e significativas para melhorar a convivência com o outro. Então, o que está dizendo aqui? Essa história faz a gente refletir sobre por que eu tenho que discutir com o meu colega, com alguém, sobre religião, sobre política, e tenho que brigar com ele por causa disso. Cada um tem a sua religião, cada um tem a sua política, cada um tem a sua manifestação cultural, e todo mundo pode viver em harmonia, desde que um respeite a diferença do outro. Tá? Então, está escrito aqui, diante disso, escreva a sua opinião sobre o que fazer para o mundo ou o lugar onde você mora ser melhor. O que você acha que a gente devia fazer para o mundo ser melhor, respeitando ou considerando essas diferenças aqui que nós vimos? Tá bom? Essa é a nossa tarefinha de hoje, terça-feira. Um abraço para vocês e até a próxima.